Então, queria dar início aqui ao nosso encontro. É uma grande satisfação estar podendo realizá-lo, não como originalmente nós havíamos concebido, de fazer através de um café da manhã, no final de março, e por razões óbvias nós tivemos que adiá-lo, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou com a pandemia, como nós sabemos, mas o mundo já vinha mudando. Nós que somos brasileiros, vivemos no Brasil, agora não podemos mais viver de renda. Nunca foi o meu caso, mas conhecemos muitas pessoas que durante muitos anos viviam de CDI, de outros rendimentos. Essa foi uma grande mudança e foi o que motivou, em primeiro lugar, essa conversa minha do João Vitor Guedes, meu sócio da área tributária, com a Adriana Dupita, economista-chefe da Bloomberg Brasil, para nós abordarmos o planejamento patrimonial da pessoa física sob essa ótica primeira de um mundo sem juros e com a perda real de dinheiro se a pessoa não tiver uma educação financeira, enfim. O mundo já vem mudando, né? Nós temos uma maior transparência nas movimentações financeiras, iniciada pelo FATCA, pelo Common Reporting Standards da OCDE, aos quais nós, brasileiros, estamos sujeitos, culminando com a anistia fiscal e criminal que teve lugar no Brasil em 2016, foi estendida para 2017 em virtude do sucesso. Nós temos as pessoas cada vez mais investindo no exterior, nós temos fundos soberanos e outros fundos que pararam de investir no Brasil porque nós perdemos o grau de investimento, nós temos pessoas físicas e famílias emigrando para o exterior por questão de segurança, por questão de educação, por questão de projeto de vida. Temos empresários que mudaram sua residência fiscal para o exterior, mas continuam, de alguma forma, gerindo à distância os seus negócios no Brasil, com ativos em todos os lugares. Temos as famílias que estão sendo submetidas a uma maior complexidade, com o advento de mudanças no Código Civil, maior número de divórcios, uniões estáveis. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos nos reunido hoje aqui para conversar com vocês. A nossa ideia é, agora a Adriana vai apresentar a parte de juros, de câmbio, de ajuste fiscal. Aí ela vai passar a palavra para o João Vitor, que vai falar sobre os projetos de lei principais que visam o aumento do ITCMD no Estado de São Paulo e também a tributação de dividendos. A palavra vai voltar para a Adriana, que vai falar sobre crescimento e vai dar dicas, saídas e atalhos para um crescimento. E aí eu vou finalizar esse bate-papo falando sobre planejamento patrimonial e sucessório neste contexto. E aí nós vamos abrir para perguntas ao final dessa conversa. Então, sem maiores delongas, Adriana Dupita. Bom, muito obrigada, Marcelo, obrigada, João Vitor, também. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço em nome da Bloomberg também o convite. Então, para quem não conhece, a Bloomberg é um terminal que tem dados e tem notícias e tem análise, tecnologia, um monte de coisa embutida que serve para o investidor se posicionar bem. E eu faço parte da Bloomberg que faz análise econômica, né? Então, sou parte da Bloomberg Economics, que é um time de 28 economistas que cobrem que cobrem a... Oh, meu Deus, desculpa, gente, um pequeno glitch aqui de computador. Deixa eu voltar para vocês. Bom, não estou conseguindo... pronto, achei. Estão conseguindo ver minha tela, né? Bom, então eu faço parte dessa parte que faz análise de cenário macroeconômico. A gente cobre 38 países, eu sou responsável pela cobertura de Brasil e Argentina. E aí, com o convite do Marcelo e do João Vitor, eu vou conversar com vocês primeiro sobre o cenário de curto prazo, sobre a questão de juros baixos, câmbio alto, mais impostos. Quais são os desafios que o cenário macroeconômico coloca para o investidor? Nessa primeira parte, vou tentar responder as seguintes perguntas. Juros baixos, até quando
quanto e até quando, né? Vai ter mais corte de juros? Dá para manter os juros nesse patamar baixo em que eles se encontram? Dá para seguir a promessa do Banco Central de que vai ficar baixo por bastante tempo, né? O câmbio. O que aconteceu com o câmbio esse ano? Quanto desse movimento foi estrutural, quanto disso tem a ver com ciclo econômico e o quanto disso é ruído, né? E depois vou falar um pouquinho sobre ajuste fiscal, embora uma parte da questão de impostos fique para a segunda parte, quando a gente for conversar sobre os atalhos e saídas para crescimento. Deixa eu começar aqui introduzindo uma noção que eu acho que todo mundo está mais ou menos familiarizado, porque vocês sentem ela no dia a dia, que é a questão da ociosidade da economia. O Brasil passou por uma recessão sem precedentes em 2015 e 2016, que deixou várias empresas com capacidade ociosa de produção e que também deixou o mercado de trabalho com uma ociosidade muito grande. Em economês, a gente traduz isso com um conceito de hiato do produto. Se vocês já ouviram falar disso, é isso que quer dizer. No final das contas, é o quanto que os recursos de produção da economia, seja mão de obra, seja capital, não estão sendo usados. Quando esse hiato é negativo, é porque a gente está com ociosidade. Quando ele é positivo, a gente está pressionando o uso desses recursos, o que eleva salários além do que deveria, né? Ou além do que tem ganho de produtividade, o que gera custos maiores de produção, e aí, por conta disso, quando o hiato é positivo, quando a gente está crescendo mais do que a gente aguenta com as nossas próprias pernas, a inflação corre acima da meta. Né? A gente fica com um problema de inflação. E quando a gente está correndo abaixo da nossa capacidade, quando tem ociosidade, tem mão de obra e capital sobrando, a gente tem inflação abaixo da meta, ou seja, a gente está com uma inflação, um problema de inflação baixa. E é exatamente aí que a gente está. A gente já vinha desde a recessão de 2015, 2016, com uma sobra de recursos, né? O desemprego estava muito alto, as empresas estavam usando pouco da sua capacidade, e isso fez com que a inflação começasse a rodar, ela que estava rodando bem acima da meta lá nos anos do final da Dilma, passar para rodar abaixo do centro da meta já a partir de 2017. E aí é nesse contexto que o Banco Central, que é um banco central que tem como obrigação, ele mexe na taxa de juros para fazer a inflação subir ou cair, mas migrar para o centro da meta, esse Banco Central começou, já lá em 2017, com o Ilan Goldfein, começou a cortar a taxa de juros, que é o que vocês veem no segundo gráfico aqui, né? A gente teve um corte gigantesco de 14,25%, né? Para quem ganhava dinheiro. Marcelo, eu também não sou desse time, né? Eu também nunca vivi de renda, mas doces tempos do CDI de 14,25% ao ano, né? Caiu dos 14,25%, foi para 6,5% na gestão do Ilan, ficou assim até meados do ano passado, quando a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno pela Câmara, e desde então começou um processo de queda que teria parado nos 4,25 no começo do ano, mas aí veio a pandemia, e num contexto de pandemia você faz o que dá para tentar estimular a economia, né? E aí a taxa de juros hoje está na mínima histórica, em 2%. Eu tenho 24 anos de carreira, né? Então estou cobrindo economia ao longo de várias crises e quase 3 décadas aí, nunca antes na história dessa economista eu achei que a gente ia chegar numa taxa de juros de 2%, honestamente. Agora, o fato é que 2% de juro nominal significa que você não ganha para repor o impacto da inflação no seu custo de vida. Então, a isso a gente dá o nome de juro real negativo. E essa é a primeira vez desde que o Brasil estabilizou a moeda lá atrás, né, com o plano real, que a gente está vivendo essa perspectiva de juro real negativo. Fazer um parênteses aqui, o que isso significa para o investidor? Primeiro, não dá mais para viver de renda. Segundo, se você quiser simplesmente preservar o valor de compra, o poder de compra dos seus investimentos, você precisa começar a tomar risco, né? Então, significa começar, numa primeira etapa, é olhar para risco de empresa, ou seja, fazer investimento em debênture, em CRI, CRA, LCI, LCA, né? Começar a tomar esse risco. E num segundo movimento, né, dependendo do seu apetite para risco, começar a investir em ações ou em imóveis ou em alguma outra coisa, certo? Porque a renda fixa hoje te empobrece, ela não te enriquece, né? E
isso deixou, acho que o pessoal, a primeira movimentação que eu diria é essa, né? Essa movimentação interna. Mas já pegando o gancho numa coisa que o Marcelo falou, quando a gente olha a experiência de outros países latino-americanos que também tiveram momentos de juro real negativo, o que normalmente acontece é que essa movimentação deflagra outra, que é que os investidores começam a olhar para investimentos no exterior. No Brasil, isso não é uma coisa muito característica. O estoque de investimento de brasileiro no exterior é relativamente baixo, principalmente quando a gente compara com a Argentina, né? Bom, eles têm um motivo para isso, né, gente? Mas aqui, provavelmente, a gente vai ver mais e mais as pessoas começarem a se posicionar em investimento no exterior, porque o que eles ganham aqui não vale mais, não paga mais o risco diante de algumas outros objetivos que eles podem ter com os recursos mais à frente. Agora, dá para cair mais, né? Eu acho que quem aqui acompanha de perto as decisões do Banco Central vai notar que nas últimas 2 reuniões do Copom, ele falou em idioma de banco centralês, né, que é muito complexo. Ele falou alguma coisa que é mais ou menos assim: estamos próximos da taxa de juro mínima que a gente pode ter, que é o que eles chamam de effective lower bound, né? Então, se houver espaço para cortar mais os juros, ele é muito pequeno, né? E ao mesmo tempo eles também falam como sinalização à frente, que em inglês a gente chama de forward guidance, como sinalização à frente, a gente está dizendo que não temos intenção de aumentar os juros, e pelo menos enquanto a inflação não convergir, as projeções de inflação e as expectativas de inflação não convergirem para o centro da meta, e desde que não tenha mudanças no campo fiscal. Guardem esse desde que não tenha mudanças no campo fiscal, porque é isso que é importante, tá? Para a gente ver. Então, vou começar primeiro tentando responder: dá para cortar mais os juros? Honestamente, eu acho que não. E eu tenho pelo menos 2 grandes evidências disso. A primeira delas é que a gente já está vendo um aumento da inflação nos preços no atacado. Acho que para todo mundo aqui que é familiarizado com a ideia do que é o IPCA, que mede a inflação ao consumidor, que é a inflação oficial do país, mas também já ouviu falar do IGPM, né, que no noticiário se chama de inflação do aluguel. O IGPM é um indicador que tem lá no meio dele um indicador de preços no atacado, que está representado aqui nesse primeiro gráfico com a linha amarela. Olha o que aconteceu com a inflação de preços no atacado nos últimos tempos e olha o que aconteceu na comparação com a inflação de preços ao consumidor. Por que essa diferença existe? Para começar, porque é uma coisa chamada taxa de câmbio, né? Dentre os preços do atacado, o que prevalece são os bens que a gente exporta ou importa, que é o que a gente chama de bens comercializáveis. Esses bens têm o seu preço ditado pelo ritmo de desvalorização da moeda. E no atacado, isso daí, bate imediatamente, né? O repasse disso para o consumidor vai depender de várias coisas. Em primeiro lugar, depende um pouco da cesta, né? O índice de inflação ao consumidor tem muitos serviços embutidos, e os serviços não são sensíveis a câmbio num primeiro momento. Então, só por isso o IPCA seria mais baixo mesmo do que o índice de preços do atacado. Mas aí tem uma segunda pernada aqui da lógica, que é: o preço do feijão sobe no produtor. Quando compra, o varejista, o supermercado compra o feijão, em vez de repassar todo o aumento, ele reduz as margens, porque hoje ele está vendendo pouco, porque estamos ainda oficialmente em recessão, né? Então, isso que é um processo de redução de margens é parte da história de por que os preços no varejo não subiram tanto quanto nos preços do atacado. Mas isso não é uma coisa que se sustenta ao longo do tempo. Ninguém vai ficar sem margem, por mais que o presidente Bolsonaro venha e fala que peça aos supermercadistas uma postura patriota de reduzir a margem do arroz a zero, isso não existe. Não é assim que as pessoas ganham dinheiro, né? Não é assim que elas fazem, não é altruísmo isso, né? No final das contas, é uma atividade econômica. Então, tem aqui um pouco de inflação, que esse índice de preço do atacado está semeando para os meses à frente. Não chega a ser um problema que force o Banco Central a subir juros, porque a inflação está muito abaixo do centro da meta, ela está rodando a 3 e a meta é 4. Mas também mostra que não dá muito para cortar mais os juros, né? Sugere que tem que ter cautela num movimento de corte adicional. Agora, um segundo sinal de que talvez a gente esteja chegando perto do nossa
taxa mínima, ou talvez até a gente já tenha passado dela, são os leilões do Tesouro Nacional. Então, aqui eu trouxe para vocês o prazo médio dos novos títulos públicos que são emitidos a cada mês. Né? E aí vocês veem que aí ao longo dos... Eu trouxe os 2 últimos anos, e vocês veem que aí ao longo desses 2 últimos anos, na maior parte do tempo, ficou aí oscilando entre 4 e 5 anos. De abril para cá, com a taxa de juros num patamar perto dos 2%, né? Porque foi em final de março que teve esse corte mais significativo. Notem que o mercado não aceita financiar o governo por prazos muito longos. Então, a demanda do mercado por títulos públicos a essa taxa de juros, ela não... Para títulos pré-fixados, ela encolheu de prazo, e nos títulos pós-fixados, às vezes nem demanda tem. Tanto é que a tal da LFT está sendo negociada, para quem acompanha já mais no detalhe, está sendo negociada com deságio. Então, aqui, isso aqui é uma outra evidência de que talvez não tenha mesmo muito espaço para fazer cortes adicionais, né? E aqui bate na taxa de câmbio, que eu acho que é importante a gente lembrar da taxa de câmbio, porque num momento que a recessão é muito grande, portanto, a inflação é muito baixa, as pessoas tendem a achar que tem um almoço grátis aqui escondido, que eu posso cortar juros o quanto eu quiser, porque o câmbio pode subir o quanto quiser, que nunca vai virar inflação. Espero que com o dado do IPA vocês tenham visto que isso daí não é necessariamente verdade, mas o fato é que hoje o diferencial de juros é tão baixo, né? É um dos níveis mais baixos da história, que faz 3 anos que a gente não recebe, em termos líquidos, investimento do exterior, já começa a ter movimento incipiente das pessoas mandando dinheiro para fora, dos próprios brasileiros mandando dinheiro para fora, ainda não foi toda a boiada. As empresas estão trocando dívida externa por dívida interna, por de se proteger, então não tem aquele custo adicional de hedge, e aí o resultado é que isso fez com que ao longo desses últimos 9 meses, a moeda brasileira seja de longe a moeda mais depreciada, a mais fraca, de pior performance dentre as moedas emergentes. Eu trouxe aqui essa tabela que tem no terminal da Bloomberg, que é muito bate pronto, você olha, você já vê, tá tudo ali bem representado. Então vocês veem aqui que o real perdeu da lira turca, perdeu do peso argentino, pequeno parênteses, do peso argentino controlado pelo Banco Central, tá? Se fosse o peso argentino no paralelo, eles estão desvalorizados mais que a gente, mas em termos de câmbio oficial, a gente perdeu de todo mundo, né? E a parte cíclica é porque a gente tem juros excepcionalmente baixos, porque a economia está com muita ociosidade. Enquanto os juros seguirem baixos, o câmbio vai ficar acima do que é justo, de acordo com os fundamentos do Brasil. E o que é justo, de acordo com os fundamentos do Brasil? Essa é a pergunta de vários bilhões de dólares, né? Então, tem várias maneiras da gente chegar no que as pessoas gostam de chamar o santo grau da economia, né? A taxa de câmbio de equilíbrio. E tem o jeito sofisticado, tem o jeito simples. Eu vou oferecer aqui para vocês uma abordagem simples e que dá, na maior parte das vezes, o mesmo resultado que os métodos mais sofisticados, que é pegar o quanto que o real oscilou, né? Em torno de que média o real oscilou ao longo dos últimos 20 anos, 21 anos, na verdade, desde que ele começou a flutuar, né? Ter livre flutuação lá em 99, né? Muito tempo atrás. Sempre fazendo um ajuste para trazer essa taxa de câmbio ao longo da história para os preços de hoje. Ou seja, ajustando não só ao fato de que o Brasil não tem negócio só com os Estados Unidos, portanto não é só o dólar que importa, mas também ajustando para o diferencial de inflação entre o Brasil e os parceiros comerciais. Isso é a linha branca que vocês estão vendo no segundo gráfico, que tem um nome em economês muito bonito de taxa de câmbio real efetiva, mas nada mais é do que esse taxa de câmbio trazida a preço, né, ajustada pela inflação contra uma cesta de moedas. E vocês veem que ela oscila muito ao longo do tempo, mas oscila em torno de uma média que, se a gente fosse traduzir a preços de hoje, daria, rufem os tambores, alguma coisa entre 3,75 e 4. Então, 3,75 a 4 parece uma taxa de câmbio muito mais justa para o Brasil do que o câmbio de 5,70. E o que, na verdade, isso significa, não é que a gente vai imediatamente migrar para o 4, mas o que isso significa é que, num regime de câmbio flutuante, se você está com uma taxa de câmbio completamente fora do lugar, suas exportações estão muito baratas em dólar,
Suas importações estão muito caras em reais, como sabe todo mundo aqui que comprou qualquer produto importado quando eles aparecem nas gôndolas, né, recentemente. As viagens internacionais ficam muito caras, os ativos brasileiros em dólar ficam muito baratos, né, os preços das ações, os títulos públicos e mesmo as empresas. O que significa é que se você tiver uma taxa de câmbio por muito tempo nesse patamar, vai vir uma enxurrada de dólar para o Brasil, seja na forma de um superávit comercial maior, seja investimentos. E essa enxurrada de dólares traria o dólar da taxa de câmbio de volta para o patamar de longo prazo, certo? Em tese. Quais são os dois grandes problemas aqui? O primeiro grande problema é os mecanismos de ajuste dessa taxa de câmbio não estão funcionando plenamente por vários motivos. Primeiro motivo, muito bacana ter mais competitividade para exportar, mas você exporta para quem no meio de uma pandemia? Pior ainda, você exporta para quem quando você não tem acordo comercial e o mundo inteiro está usando, a gente pode discutir se com razão ou não, mas tá se escorando no fato de que a gente desrespeita meio ambiente para vetar as compras do Brasil. Então, mecanismo de exportação está com problema. Mecanismo de importação está funcionando. De fato, as importações despencaram desde que o câmbio disparou. E também refletindo a recessão, né, a contração da demanda doméstica. E no caso de investimento, tem essa questão, por exemplo, dos fundos que focam no chamado ESG, né, Environment, Social and Governance, que não querem trazer dinheiro para o Brasil, porque tem todas essas questões, seja de Amazônia, seja de outras questões mais políticas, né? Mas você também tem, ao mesmo tempo, juro muito baixo, né? E mesmo os preços das ações não estão, considerando que você não tem esse crescimento muito decepcionante nos últimos tempos, o investidor está querendo pagar para ver, esperar primeiro ver o crescimento para depois ele comprar a ação, ao invés de comprar a ação esperando que o crescimento, pelo menos estou falando do investidor estrangeiro. Então, primeiro ponto pode até ser que o câmbio justo seja 4, mas vai demorar para chegar lá, porque juros baixos, porque recessão mundial, porque esses ruídos de governança, por exemplo. Mas o segundo ponto é o mais complicado. Será que a gente vai voltar para a média histórica ou o ponto em que o Brasil está é pior do que a nossa média histórica? Né? E o que vai determinar isso são os próximos passos em relação às contas públicas. No primeiro gráfico desse slide, vocês vão ver que tem o déficit público que disparou por conta da pandemia. Fazer o parênteses aqui, é justo que o déficit público dispare no meio de uma pandemia. Se você não pode pedir para gerações futuras custear a sobrevivência da geração presente, aí o déficit público não serve para nada. Então não tem problema que ele subiu aqui durante a pandemia, mas ele vai passar de 10% do PIB esse ano e ele vai ter que voltar para um patamar positivo em algum momento no futuro próximo. Por quê? Porque para a gente estabilizar a dívida pública e, portanto, não ter grandes chances de calote, a gente precisa de um resultado positivo nas contas públicas. E daí que hoje, exatamente nesse momento, 3h23 do dia 7 de outubro, a gente não sabe ainda qual que vai ser a estratégia do governo para retomar o ajuste das contas públicas. Para piorar, existe uma pressão por aumentar despesas que até são meritórias, que é o caso do auxílio emergencial, mas que a gente não tem como custear. E aí tem uma discussão sobre se o Brasil vai abandonar ou não o teto de gastos. Falo mais sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que hoje, por uma questão de pressões políticas, vantagens de popularidade, o que quer que seja, e uma questão de preocupação mesmo com a recuperação econômica, tem essa dúvida sobre se o Brasil vai voltar para os trilhos do ajuste fiscal ou se não vai. Isso está refletido na curva de juros, que vocês podem ver no primeiro gráfico. A curva de juros, que é o que mostra qual é o juro que o mercado espera em cada momento do tempo, né? O juro médio daqui até lá, ela empinou, o que significa que o mercado está ok com receber juros baixos no curto prazo, mas para qualquer investimento de prazo mais longo, de 2, 3, 5 anos, ele exige juros bem mais altos. Para horizontes de 10 anos, chega quase a 10%, contra os 2% que a gente tem hoje, e isso reflete o medo de que o fiscal vá sair do trilho, tá? E
Portanto, o que a gente precisa observar mesmo é o que é que vai ser feito dessas contas públicas daqui para frente. E a grande definição, na minha opinião, e não só na minha, né, de muita gente, é o que a gente vai fazer com o teto de gastos. E eu juro que é o último slide antes nessa primeira parte aqui. O teto de gastos foi aprovado em 2016 e congelou o gasto público em termos reais de 2017 até 2026, no mínimo, com possível continuação até 2036. E a lógica do teto de gastos era que, ao longo dos últimos anos, toda vez que o Brasil precisou fazer ajuste fiscal, como vocês podem ver no primeiro gráfico, sempre foi com aumento de impostos, nunca foi com corte de gastos. Isso daqui é o gasto público já em preços de hoje. Vocês podem perceber que ele só cresce, ele nunca cai, exceto alguns blips para baixo, ele nunca cai, né? Então, para forçar que o ajuste seja feito reorganizando os gastos públicos, em vez de simplesmente aumentar a carga tributária ainda mais, a gente aprovou o teto de gastos lá em 2016. Mas na primeira hora que o teto de gastos vai ser testado, que é agora em 2021, estamos lá, a gente pensando em vamos mudar o teto de gastos, vamos abandonar o teto de gastos, ou pior, vamos dar pedalada no teto de gastos, porque deu super certo isso lá no começo da década passada, né? Então, isso é um grande problema, porque quando a gente vai fazer, eu não vou entrar aqui nos meandros de como é feita essa análise, mas a gente tenta fazer uma conta de qual é o tamanho do superávit que a gente tem que ter nas contas públicas, para saber o tamanho do ajuste fiscal que precisa ser feito, para estabilizar a dívida como porcentagem no PIB. E como tem muita incerteza no cenário, a gente faz para várias combinações de taxa de juro real e de crescimento potencial do Brasil, que ninguém sabe com muita certeza quanto é, todo mundo tem um palpite, mas ninguém sabe muito bem quanto é. O que eu vou dizer para vocês é que, assim, num cenário otimista, que a juro de equilíbrio seja 3% em termos reais, o que significa que quando a Selic voltar a subir, ela vai ser 6%, e com um crescimento potencial de uns 2% ao ano, a gente precisa mesmo assim sair de menos 11, 12% do PIB, que é o déficit primário desse ano, para mais 1% do PIB só para estabilizar a dívida, não é para reduzir dívida. E aqui eu fiz algumas simulações, considerando que o que acontece, né, em cada cenário com receita e despesa, e esse cenário específico, que é o mais otimista possível, mesmo assim, não é suficiente só manter o teto de gastos até 2026. A gente provavelmente vai ter que aumentar imposto, né? Imagina, então, se começar com essa palhaçada de tirar o teto de gastos. Aí, nesse caso, vai ter que aumentar muito o imposto. Não vai ser pouco, não. Então, para concluir essa primeira parte, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que a gente tem hoje uma combinação de ociosidade ampla e de inflação baixa, que significa que, pelo menos em tese, a gente pode ficar com juro baixo por bastante tempo. Não dá para cortar mais, como eu argumentei, eu acho que, não, pelo menos na minha avaliação. Por quanto tempo dá para ficar com esse juro baixo? Eu acho que dá para ficar até final do ano que vem, desde que não se brinque com o teto de gastos. Se brincar, antes disso pode ser começar a subir juros. Nos patamares atuais de câmbio de 5,60, 5,70, para mim, na minha avaliação, o câmbio está muito descolado do que é o seu fundamento. Ele já está, em termos reais, né, já ajustando para o diferencial de inflação, ele já está pior do que naquela época da crise da Dilma, né? Mas ele pode piorar, dependendo do que acontecer. Se você aumenta a dívida, você já está com déficit público, se ainda por cima você começa a fazer dívida cada vez mais curta, como a gente viu no gráfico, e cada vez mais cara, a gente pode chegar num câmbio perto do que a gente viu na época do Lula. Quanto que é o câmbio? Lembra da época do Lula? Faz tempo, né? Do pré-eleição dele, 2002? O câmbio daquela época trazida para preço de hoje é 7, 8. Não é impossível chegar lá. Depende do que a gente fizer da velocidade de erosão. Tem algumas diferenças de hoje para aquela época, mas ainda assim é só para vocês terem uma ideia que dá sim para subir mais. Os próximos capítulos da novela fiscal é que vão dizer se a gente vai para esse mundo, né, de câmbio de 7, 8 com juro de 10, 12, mas com inflação alta, portanto também não é bom para o rentista, né? Ou se a gente vai voltar para um mundo em que o juro no longo prazo vai para 6% e que a gente consegue ter o câmbio de volta para 4%, a preços de hoje, né? Então, vou encerrar por aqui essa primeira parte, daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre os saídas e atalhos para o crescimento. Eu devolvo a palavra aí para os meus amigos. Obrigada.
Excelente, excelente, Adriana. Boa tarde, Adriana, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui. É incrível, Marcelo. Eu não sei sua impressão, mas na medida em que eu ia ouvindo a Adriana, eu queria ouvir cada vez mais, e a parte boa para mim e para todos que estão aqui é que a gente ainda tem uma segunda sessão com a Adriana, né? Porque é muito importante ter esse cenário econômico junto com essa parte jurídica que a gente toca, né? Porque uma coisa acaba dependendo da outra, e acho que tem dois pontos fundamentais que a Adriana colocou que, de fato, acabam entrando muito na minha área, né? Na área tributária, que é o primeiro ponto, a questão do ajuste fiscal. A gente sabe que a conta tem que fechar de alguma forma, né? Ou seja, a receita tem que bater com despesa. E a gente sabe que, conceitualmente falando, né, dentro de um Estado inchado como o brasileiro, a gente deveria focar na despesa, ou seja, reduz a despesa, né? Mas aqui no Brasil funciona de uma forma diferente. A gente sabe que a despesa é inchada, mesmo assim a gente incha mais. E aí, para contornar, tem duas maneiras: as pedaladas, né, a que a Adriana se referiu, e o aumento de tributos, né? E realmente esse aumento de tributos, que é algo que a gente vem visualizando, a gente vem acompanhando. Existem diversas propostas postas aqui na mesa. Existem as propostas mais estapafúrdias, como, por exemplo, aumentar a CSL de bancos de 20% para 50%, né? Então, no total, a gente teria uma tributação sobre bancos de 75%, como se o banco não fosse repassar uma tributação de 75% para quem, né, efetivamente paga a conta. Até outras propostas um pouco menos estapafúrdias, mas que ficaram bastante no passado, mas estão sendo resgatadas, como tributação sobre grandes fortunas, né? Desde 88 está adormecida, e de tempos em tempos tentam, né, acordar esse gigante adormecido, mas que realmente existem experiências em outros países que acabam rechaçando uma tributação nesse sentido, diversos efeitos colaterais, como fuga de capital, como até a retração mesmo do investimento dentro do Brasil por parte de estrangeiros. E outras propostas que a gente vem acompanhando, né, Marcelo, ao longo dos últimos meses, que estão mais, entre aspas, na crista da onda, que são propostas que têm muito a ver aí com uma outra ponte que eu vou pegar aqui da Adriana, né, essa migração do rentista para outros investimentos, sejam investimentos financeiros, né? Então a gente tem a possibilidade de investir em ações, e eu gosto dessa área, acompanho bastante, e realmente isso que a Adriana falou é muito verdade, no sentido de o investidor estrangeiro não está investindo em ações, existe um investimento brasileiro cada vez maior de pessoas físicas, né? Hoje a gente tem recorde dentro do Ibovespa, né? Dentro do investimento na B3, de pessoas físicas residentes, né? Talvez tentando apostar nesse resgate do mercado. E aí, nisso, a gente tem algumas propostas que podem impactar esse retorno líquido do investidor. Existe também a possibilidade de você migrar desse investimento financeiro para um investimento, digamos assim, passivo, mas não financeiro, como imobiliário. Imóveis, aqui a Adriana também se referiu, né? Que a gente acompanha na prática e vem vendo muitas pessoas físicas constituindo holdings imobiliárias, querendo investir em imóveis, e aí tem a questão da tributação sobre aluguel, ganho de capital, ou um empreendedorismo um pouco mais nato, né? Que também a gente vem vendo uma mudança desse mindset da pessoa física, né, aqui no Brasil, de, olha, uma vez que a Selic está 2%, uma vez que existe uma grande instabilidade dentro do mercado de renda variável, uma vez que os imóveis a gente não sabe o que vai acontecer, então eu vou empreender, eu vou investir naquela startup, investir em empresas efetivamente operacionais. E aí, nisso, eu tenho um gancho para o que eu vim falar, até tentar ser o mais breve possível para a gente criar uma discussão mais, digamos assim, mais de interação, economia e direito tributário, direito de família e sucessões, com o Marcelo, e evitar esse juridiquês, essa questão um pouco mais, digamos assim, mais monótona.
O fato é que a gente tem, hoje, dois projetos que são muito relevantes, são muito importantes, impactam essa realidade patrimonial, essa realidade de organização da pessoa física. Um primeiro projeto que eu queria falar com vocês é o projeto que vem tramitando desde o ano passado, 2019, que é o projeto 2015 de 2019, que visa introduzir a tributação sobre dividendos. Né? A gente, desde 1996, quando os dividendos passaram a ser isentos no Brasil, vem acompanhando diversos projetos que visam a introdução dessa tal tributação sobre dividendos. E esses projetos acabaram naufragando, ficando pelo caminho, por quê? Porque a tributação da renda corporativa já é muito alta. Né? A gente tem pessoa jurídica no lucro real, uma tributação de 34%. Você introduzir uma tributação adicional na distribuição de dividendo sem reduzir essa tributação é algo absolutamente incabível dentro da realidade que a gente tem hoje. Né? Porque existem diversas comparações trazendo países da OCDE, no sentido de que a tributação sobre a renda é maior do que 34%, mas nenhum desses países tem uma tributação indireta tão pesada como a gente tem aqui no Brasil. Então, no final, a renda, o resultado final sujeito à tributação aqui no Brasil é muito menor do que em outros países, justamente porque a gente tem ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, então isso reduz a tributação, isso reduz o resultado e, consequentemente, eu tenho que ter uma tributação menor. Porém, esse projeto, 2015 de 2019, na sua versão substitutiva, né, introduzida ali, relatada pelo Cajuru, ele traz um modelo muito semelhante ao que o Paulo Guedes vem defendendo desde a época da eleição do Bolsonaro. Qual seja, eu quero introduzir uma tributação sobre dividendos, porém, reduzindo progressivamente a tributação sobre o lucro, o que é interessante, faz sentido, tem, ao meu ver, externalidades positivas, como, por exemplo, fomentar justamente esse investimento operacional no âmbito da pessoa jurídica. Afinal, se eu tenho uma tributação quando eu distribuo dividendos, é melhor que eu mantenha esses recursos aplicados na pessoa jurídica, mas aplicados em quê? Aplicados em investimentos produtivos, para ir crescendo o bolo até que eu faça efetivamente a distribuição de dividendos. Então, tem esse tipo de externalidade, é interessante e realmente pode ser implementado, aí não numa linha da Adriana de aumento de tributos, mas a gente enxerga mais numa linha de ajustar um pouco melhor a tributação da renda dentro aqui do Brasil. Claro que, na prática, a gente sabe que sempre tem aumento de tributo. É igual a proposta fase 1 do governo de juntar PIS e COFINS, olha, é só para simplificar. Porém, eu estou elevando aqui alíquotas que estão entre 3,65 e 9,25 para 12%. Então, assim, é só para juntar, mas eu acabo introduzindo aqui um elemento de aumento de carga tributária. E o que esse PL diz? Né? Por que esse PL a gente vê com mais, entre aspas, bons olhos em termos de tramitação? A gente vem acompanhando que esse PL ele está tramitando um pouco mais rápido, com mais aceitação do que outros PLs sobre tributação sobre dividendos, ainda que durante a pandemia tenha arrefecido um pouco essa discussão. Esse PL ele traz uma redução progressiva da tributação da renda na pessoa jurídica, seja a pessoa jurídica tributada no lucro real ou no lucro presumido. Então, tem essa redução. Hoje, no lucro real, a gente tem uma tributação de 34% no agregado imposto de renda e CSL, então haveria a redução progressiva a partir de 2021, então o que era 34% em 2021 viraria 31,2%, e aí iria caindo até que de 2025 em diante, a tributação sobre a renda aqui no Brasil seria de 20%. Patamar muito semelhante ao que a gente vê hoje em outros países. Estados Unidos acabaram de reduzir a tributação corporativa, Inglaterra também, Espanha também. Então, a gente estaria se amoldando essa tributação em outros países, e aí a contrapartida seria também uma introdução e aumento progressivo da tributação sobre dividendos. Então, o que hoje é zero, em 2021 seria 3%, e aí a gente teria um crescimento de 3 pontos percentuais por ano, né? Então, de 3 para 6, para 9, para 12, para 15, a partir de 2025. Então, em vez de a gente ter 34%, a gente teria 20% mais 15% nessa distribuição sobre dividendos,
o que, em relação à pessoa jurídica tributada no lucro real, é mais benéfico, né? Porque a gente poderia fazer uma conta simples, 34 versus 20 mais 15, que dá 35, 34 é melhor. Verdade? Não, não é verdade, porque as bases são diferentes. Então, na medida em que eu tenho uma tributação sobre dividendos apenas sobre o resultado líquido de tributação corporativa, ou seja, só sobre o resultado efetivamente distribuído, a alíquota real dessa nova tributação seria melhor. Aí é uma questão de ver como tramita, mas é algo que eu, o Marcelo, a gente aqui que acompanha o mercado, a gente vê que tem chance de ser introduzida e, logicamente, uma vez que seja introduzida essa tributação, a gente precisa ver até que ponto existe até que ponto as pessoas físicas precisam se adaptar, precisam se modernizar suas estruturas, de forma que aquela estrutura com holding imobiliária, aquela estrutura envolvendo a aplicação de recursos em investimentos operacionais, ou aquela estrutura de compra e venda de ação em bolsa, se eu compro uma ação que é pagadora de dividendo, ação de banco, eu tenho um impacto um pouco maior nessa tributação na distribuição de dividendo. Então, é algo realmente para a gente ter no radar. E um outro projeto de lei, ou um outro macro tema que eu queria comentar com vocês, que envolve justamente essa reorganização patrimonial dentro de uma mesma família, grupo, é a tributação sobre o ITCMD aqui em São Paulo e em outros estados. Há 4 anos houve uma migração muito grande em outros estados, até na época da repatriação, a gente viu movimentos que fizeram com que muitos estados, a maioria, aumentassem a tal tributação sobre o ITCMD, sobre heranças e doações. Só lembrando para todos, o ITCMD, ele, de acordo com a resolução do Senado, pode ter uma alíquota máxima nos estados até 8%. A grande maioria dos estados tributavam ali entre 3% e 5%, né? Salvo algumas exceções. A partir de 2015 e 2016, diversos estados elevaram a alíquota do ITCMD, né, que é chamado de ITD em alguns estados, ITCD, né, mas aqui em São Paulo, ITCMD, a alíquota foi elevada, e além da elevação da alíquota, a gente teve a mudança da base de cálculo em relação a diversas materialidades, em relação a imóveis, mas principalmente em relação a participações societárias. Enquanto que, em princípio, quando eu vendo uma participação societária, eu poderia, para fins do ITCMD, utilizar aquele valor de transferência, aquele valor de custo, o que alguns estados fizeram, e o estado de São Paulo está querendo fazer, impor uma atualização dos ativos e passivos registrados nessa participação societária, de modo que a base de cálculo do ITCMD seja aumentada. Aqui em São Paulo, desde 2015 e 2016, houve muitos comentários no sentido de não precisamos mudar a alíquota do ITCMD e nem a base de cálculo, porque aqui a nossa arrecadação, se tem algum problema, é por conta de fiscalização. Então, preferimos aumentar a fiscalização e manter o ITCMD do jeito que está. Isso era verdade até a pandemia, a que a Adriana se referiu. Veio a pandemia, veio necessidade de recursos, houve a proposição por deputados estaduais da oposição do PL 250 de 2020, em abril, introduzindo a mudança de alíquota, que hoje em São Paulo vai até 4%, introduzindo essa mudança até 8% da alíquota do ITCMD, e também alterando algumas materialidades, introduzindo algumas mudanças na base de cálculo. E, na época, houve uma chuva de reclamações, contestações ao Dória, falando, Dória, mas o que é isso, né? Você não vem falando desde sempre que no seu governo não terá aumento de tributos? E aí o Dória, em Twitter, em manifestações oficiais, falou, não, realmente, esse projeto nada a ver, não vou aumentar tributos. E aí o que aconteceu? Recentemente, houve um PL apresentado pelo governador do estado de São Paulo, pelo próprio Dória, que é o PL 529, foi apresentado agora em agosto, que, de fato, não traz uma mudança da alíquota. A alíquota continua absolutamente a mesma. Porém, ele faz algumas atualizações de base de cálculo mínima para transferência de imóvel urbano, transferência de imóvel rural, pessoa jurídica não listada em bolsa terá que fazer uma marcação a mercado dos seus ativos na hora da doação.
introduziu a tributação sobre planos de pensão, o que é absolutamente contestável, né? Então, quando a gente tem o PGBL, VGBL, que são alternativas interessantes, importantíssimas de planejamento sucessório, em princípio, não há o ITCMD, existe um regime todo especial de transferência dos valores dos recursos para os herdeiros, sem precisar tramitar no inventário, mas existe a vantagem fiscal de não ter o ITCMD. Alguns estados introduziram essa tributação, está sendo discutida no judiciário, com ganho de causa ao contribuinte, mas, mesmo assim, o Estado de São Paulo resolveu introduzir essa tributação por meio do PL 529. Então, o curioso aqui da história é que a gente precisa, digamos assim, nas lições básicas de direito tributário, colocar para o governador o seguinte: quando a gente pensa no aumento de tributos, o aumento de tributos é composto por dois vetores. Um é a alíquota e outro é a base de cálculo. Não me importa que lado da equação você está aumentando, porque se você aumentar, vai aumentar a carga final para o contribuinte. Então, o que a gente vê ao longo do tempo, e já devolvendo a palavra para você, Adriana, é que existem projetos sendo propostos para trazer talvez um reequilíbrio ou uma melhor equação de tributos, mas a maioria, para aumentar a tributação, esse PL 529 do Estado de São Paulo, do governador, ele está tramitando em regime de urgência, com muitos andamentos, e a gente vê de forma realmente real e concreta a possibilidade de, até o final do ano, ser aprovado. Então, esses fatores têm que ser realmente muito bem sopesados por todos que lidam com investimentos, seja financeiros, seja imobiliários, seja investimentos em participações societárias operacionais, seja as pessoas que querem projetar a sua sucessão, né? Querem simplesmente manter o seu patrimônio absolutamente organizado e evitar uma conta realmente que pode ser alta, de 8%, sobre uma base atualizada que os herdeiros podem ter que pagar num momento, né, que sempre chega para todos, né, do falecimento. Então, sem mais delongas, te devolvo a palavra e depois, no final, a gente debate um pouco. Você falou já de um monte de coisa que eu vou falar daqui a pouco, e obrigada, João, porque foi ótimo. Quase que eu tirei do mudo vários momentos para interagir com você, porque tinha um monte de coisa que tem muita conversa entre o que você está falando e o que é o cenário econômico, né? Então, eu vou falar agora sobre a questão das saídas e dos atalhos para o crescimento, e vocês vão ver que toda essa questão sobre como você muda imposto, que tipo de ajuste que você faz, etc., estão na raiz das questões que a gente já debate há muitos anos no Brasil, não são debates novos, são debates que estão aqui bom, como eu falei, desde que eu comecei a trabalhar 24 anos atrás, né? E eu acho que eles podem ser resumidos nessa figura aqui. Quem nunca, né? Sim, se você tem caminhos, se você tem uma pergunta, normalmente uma pergunta difícil, existe uma resposta simples, mas errada, todo mundo vai nela, né? Agora, a resposta complexa e que normalmente está certa, ninguém quer fazer. E acho que a mesma coisa vale das teorias conspiratórias sobre se o vírus vem da China, se foi criado pelo Jorge Soros ou qualquer coisa do gênero, mas também vale para a questão básica de como é que a gente faz para crescer mais no Brasil e para crescer de uma maneira sustentável. E aí eu vou trazer, vocês sabem que economia é chamada de a ciência infeliz, numa tradução livre, né? De small science, porque a gente, infelizmente, tende a ir para as respostas complexas e verdadeiras, porque alguém tem que fazer isso. E no caso do crescimento do Brasil, a gente tem aqui um dilema entre o que é o curto prazo e as necessidades de curto prazo e o que são as necessidades de longo prazo para a economia. Quando a gente olha o que aconteceu nesse pós-pandemia, vamos lembrar, o Brasil vinha vindo de uma recuperação econômica lenta, acompanhada de um ajuste fiscal estrutural que começou no Temer e que ia seguindo com o Bolsonaro, né? Aí veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, muito corretamente, o Brasil se destacou de outros países emergentes ao não apenas reduzir juros, que todo mundo fez, mas também injetar bastante recursos na economia, provendo
um muito conhecido, né, auxílio emergencial, e algumas outras mecanismos de suporte para as empresas de pequeno e médio porte, que são os trabalhadores de baixa renda, informais, e as empresas de pequeno e médio porte são as grandes perdedoras de uma crise que faz as pessoas ficarem em casa, né? Então, foi muito correto o que foi feito. E por conta do fato de que o Brasil teve, apesar de ter uma gestão da pandemia inferior do que a que alguns outros países conseguiu executar, o fato é que a gestão fiscal, do estímulo fiscal na pandemia foi muito melhor no Brasil do que foi em outros países. E o resultado é que todo mundo teve queda e todo mundo está recuperando. Só que a queda no Brasil foi menor do que nos outros países e a recuperação está sendo mais rápida. Isso é muito bom. Mas planta uma sementinha que tá vendo? Eu consigo fazer a economia crescer injetando dinheiro na veia, como diria o ministro Paulo Guedes. E isso aumenta muito a tentação de você fazer isso numa base mais sustentada, o que é aumentar o gasto público, né? Num primeiro momento, quando a gente considera o contexto da pandemia, que vamos combinar, apesar de estar todo mundo na rua, não acabou ainda, né? E, portanto, as condições do mercado de trabalho ainda não estão plenamente recuperadas, faz até sentido você imaginar que precisaria ter mais alguns meses do auxílio emergencial. A gente está tendo ele a meia carga até o final do ano, e aí tem essa discussão sobre o que acontece com o teto de gastos, se você estender para o ano que vem. Mas essa é uma discussão que até faz sentido. O problema é que não é essa a discussão que se tem. A discussão é, vamos aumentar o gasto público, fazendo mais transferência de renda, fazendo mais investimento público e sem cortar mais nada. Como uma tentação para recuperar alguns setores que ainda estão indo muito mal, como, por exemplo, o setor de serviços, que vocês veem aí está mais de 10% abaixo do nível de 2019, né? Não conseguiu ainda voltar da pandemia, tem um pouco de efeito do social distancing, né? Do distanciamento social nisso, mas o fato é que ainda precisa fazer alguma recuperação. Pois bem, essa sementinha de olha só o que acontece quando eu injeto dinheiro na economia é a principal tentação de curto prazo do Brasil. E aí ela faz a gente esquecer que, na verdade, existe um caminho para a gente sair dessa recessão, né? Para sair da recessão, não, para sair desse crescimento desapontador que a gente teve ao longo dos últimos anos, e essa saída passa por reformas. Como eu disse, o diagnóstico é praticamente o mesmo desde que eu comecei a trabalhar, mas 2 décadas e meia depois, a gente ainda não concluiu o trabalho, né? Então, aqui são algumas das reformas importantes que a gente precisa fazer, ou algumas das áreas em que a gente precisa atuar. A gente conseguiu até agora fazer 2, a reforma da Previdência e o teto de gastos, né? A reforma da Previdência foi boa, mas foi um pouco aquém do que eu gostaria, como economista. O teto de gastos é muito bom, mas se ele vai ser traído na primeira oportunidade, ele não vai adiantar muita coisa, né? Mas a gente tem que avançar para além disso, não dá para dizer que agora acabou, porque na verdade a gente ainda tem que fazer uma reforma administrativa para lidar com o gasto com o pessoal no setor público, e aí não é só o governo federal, também muito nos governos estaduais e municipais em termos de importância nos gastos de cada ente federativo. A gente precisa fazer uma reforma tributária, nós precisamos fazer privatizações, e isso daí não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica, tá? Que se você tem uma empresa atuando num setor que poderia estar na mão do mercado, essa empresa vai ter menos produtividade no setor público do que ela vai ter no setor privado. Mesmo se os funcionários forem igualmente produtivos em um caso ou no outro, a questão é que no setor público você tem amarras que ditam uma velocidade baixa de decisão, uma flexibilidade baixa na escolha de insumos, esse tipo de coisa. Então, como a gente tem muito mais empresa estatal do que a média dos outros países emergentes, tirando a China, obviamente, né, porque eles têm muito mais que a gente, se a gente passar essas empresas, principalmente se a gente passar a empresa grande para a mão do setor privado, a gente tem 2 grandes vantagens. A receita pode ser usada para abater dívida pública e você tem um ganho de produtividade, porque essas empresas passam a produzir melhor. Se vocês não acreditam em mim, podem só lembrar do caso da Vale, que era uma coisa quando estava no setor público e outra coisa quando passou para o setor privado. A gente tem ainda um outro desafio, que é o da abertura comercial. Eu não sei o quanto que vocês sabem disso, mas os dados mostram que o Brasil é a segunda economia mais fechada do mundo, quando a gente vê exportações mais importações como porcentagem do PIB. E isso significa que a gente não consegue importar
os ganhos de produtividade dos outros. Se a gente tivesse aberto para o comércio, o fato de que a China começa a produzir coisas mais baratas, que a Alemanha avança na tecnologia, ou que os Estados Unidos têm um novo produto, seria importado para a gente poderia crescer mais, né? Mas a gente não é uma economia aberta, a gente é uma economia bem fechada, e hoje a gente teve mais um revés na história de abertura comercial, porque o Parlamento Europeu votou contra o acordo da União Europeia com o Mercosul, muito calcado, aí a gente sempre sabe que tem parte que é verdade, parte que é só desculpa, que é a história da questão ambiental no Brasil. Também tem a questão da educação, que enfim, eu acho que eu não preciso falar, né? Todo mundo sabe que ao longo desde a Constituição de 1988, a gente foi muito bom em expandir o acesso ao ensino, né? Não tem mais criança fora da escola por falta de vaga, exceto na fase da educação infantil, que de verdade a gente precisa avançar nisso, que é uma questão, inclusive, econômica, mas também social, né? O problema é que a qualidade da educação no Brasil é muito ruim. A gente perde feio em todos os testes internacionais, como o PISA, a gente perde em todas as áreas, em matemática, ciências, língua, né, idioma, falar inglês menos ainda, a gente perde até em educação financeira, né? Tem uma edição do PISA que mede educação financeira e o Brasil vai muito mal nisso. Mas não é só uma questão de melhorar o quanto que a gente consegue ensinar de trigonometria ou de sintática, porque talvez nada disso importe para o mundo em que essas crianças vão se formar, né? A gente precisa, na verdade, redesenhar o sistema de educação para que se desenvolva nessas crianças, nos adolescentes também, as habilidades, os skills que vão ser usados na nova economia, conforme ela vai sendo transformada. A gente precisa fazer essa preparação. Então, privatização, abertura comercial e educação são 3 áreas em que a gente viu zero avanço, até algum retrocesso em algumas dessas áreas. Então, eu não coloquei nenhum gráfico aqui disso para não deixar ninguém muito mais deprimido, mas eu vou falar aqui um pouquinho de reforma administrativa e de reforma tributária. Agora, anotem, sem a reforma administrativa, eu não consigo completar o trabalho de garantir que o Brasil vai ter uma dívida pública manejável, portanto, eu não consigo assegurar a estabilidade do poder de compra do real. Eu não consigo garantir que o Brasil não vai ter que emitir moeda para pagar sua dívida pública, como acontece na Argentina, por exemplo, e, portanto, eu posso arriscar a estabilidade do país, econômica. Sem avançar em reforma administrativa e reforma tributária, eu mantenho na economia uma série de privilégios que fazem com que a gente continue tendo um problema de desigualdade de renda gigantesco. O Brasil também é, dentre as economias de maior porte, a segunda economia com pior distribuição de renda no mundo. A gente só perde para a África do Sul, que teve o apartheid há não muito tempo atrás. Então, a gente precisa avançar nisso também, não só por uma questão de altruísmo e consciência social, mas pela própria sustentabilidade do crescimento, para ampliação de mercado de consumo, se vocês quiserem pensar dessa forma. E se a gente não avançar em reforma tributária, educação, privatização e abertura comercial, nós não vamos conseguir destravar a produtividade no Brasil, que está estagnada, com episódios de recuo desde o começo do ano 2000. Então, de lá para cá, a gente cresceu, mas não cresceu naquilo que mais pode fazer a gente ficar rico, próspero, que é ganho de produtividade. Por quê? Porque a economia é fechada, com grande participação estatal, com um sistema tributário insano e com educação precária, né? Então, vou falar um pouquinho sobre as questões de reforma administrativa e reforma tributária, né? Então, o atalho é gastar mais, mas a saída é gastar melhor. Né? Então, o que a gente vai escolher no final das contas? A gente vem escolhendo sistematicamente, ao longo da nossa história, gastar mais. Quando eu peguei aqui os dados de 2009 para cá, que é quando a gente teve a grande deterioração das contas públicas no Brasil. E aí, nesse período, a gente teve um crescimento anual em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, de 4,7% em média nos benefícios previdenciários. Daí que a gente precisava fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não reduz o gasto com benefícios previdenciários, vai estabilizar como porcentagem do PIB. Então, se eu quiser fazer com que o gasto público diminua como porcentagem do PIB, eu preciso entrar em algum desses outros itens. Dá para reduzir mais investimento?
Provavelmente não, porque, olha, ao longo desses últimos 10 anos, a gente aumentou pra caramba o gasto público, mas o gasto com investimento do setor público federal caiu 0,6% em média ao ano. Então, a gente está cada vez encolhendo mais o gasto público com investimento. Especificamente, o investimento em infraestrutura até ficou relativamente estável, mas muito aquém daquilo que a gente gostaria e precisaria no Brasil. Então, o setor público no Brasil investe mais ou menos alguma coisa entre 1 e 1,5% do PIB, que vocês veem no segundo gráfico, todos os anos para poder fazer manutenção e expansão de infraestrutura. O setor privado tem uma participação muito tímida e que ficou ainda mais tímida depois da recessão de 2015, porque, afinal de contas, não tem dinheiro, não tem interesse em trazer dinheiro para o Brasil e as amarras ainda ao investimento são muito grandes. O fato é que a gente investe no total alguma coisa como 2% do PIB, menos do que isso, quando precisa de 4% do PIB só para manter a qualidade parca e porca da infraestrutura que a gente tem no Brasil. Então, em caso de investimento, não é o caso de diminuir, né? A gente deveria tentar fazer com que ele até aumentasse. Agora, não sei se o investimento tem que ser um investimento público, porque tem muito gasto público. A gente precisa fazer aumentar o investimento privado, principalmente esse investimento em infraestrutura. Agora, o que a gente pode, né? O que tem algum espaço para melhorar no gasto público no Brasil é gastar menos com folha de pagamento. O gasto com folha de pagamento do setor público federal, porque estadual e municipal é outro esporte, subiu 1,5% ao ano acima da inflação na média dos últimos 10 anos, né? Eu não estou colocando aqui o período da pandemia, estou parando no final de 2019. Por que isso é um problema, né? Eu acho que tem um argumento que as pessoas tendem a usar, que é que o Brasil tem que ficar, o Estado tem que ficar menor. Sim, mas a gente precisa entender o que é se o Estado ficar menor. Não dá para deixar de dar serviço público para a população, porque você tem um nível de pobreza gigantesco, você precisa garantir saúde pública, educação pública para uma fatia gigantesca da população que de outra forma não vai ter acesso nem à saúde, nem à educação e nem à previdência. Para isso você precisa de pessoas? Precisa. Mas você precisa pagar 66% a mais do que o salário médio do setor privado para as mesmas funções para uns funcionários do setor público federal? 66% além do prêmio da estabilidade, né? Você precisa pagar 30% a mais para os funcionários públicos do serviço estadual, além do que eles ganhariam no setor público, no setor privado, né? Além da estabilidade? Não precisa, né? Você pode fazer um ajuste nisso. É óbvio que ninguém vai reduzir o salário de ninguém, porque isso, inclusive, é inconstitucional, mas a verdade é que no Brasil a gente tem várias jabuticabas e vários jeitinhos, né? E os jeitinhos, que são os penduricalhos do salário do funcionalismo, custam bilhões de reais. Então, tem uma coisa de fazer uma reforma do RH, né, do setor público, que envolve, número 1, contratar menos, porque já tem bastante gente, permitir realocação das pessoas de uma função para outra. Tem funções que não são mais importantes, mas tem outras que vão ser importantes daqui para frente. Então, você precisa permitir essa realocação, que é questionada na justiça toda vez que alguém tenta mudar de função, porque falam que é desvio de função. A outra coisa que você precisa fazer é tirar os penduricalhos. E uma outra coisa para os próximos concursos é tentar ter um salário inicial mais baixo para permitir uma progressão de carreira para as pessoas, né? E a questão da estabilidade, eu acho que tem que ser mantida para os funcionários, os chamados servidores de carreira típica do Estado, né? Diplomata, várias pessoas da área jurídica, os fiscais, enfim, né? Tem algumas coisas que são típicas de Estado, que você não tem paralelo no setor privado, que eu acho que faz sentido continuar tendo estabilidade, mas tem muita coisa que pode fazer. Uma grande especialista no assunto, que é a Ana Carla Abrão, fez um estudo recentemente e ela aponta que, fazendo a reforma administrativa, valendo já, né, tirar penduricalho, tirar anuênio automático, né, promoção automática para os servidores existentes e redesenhar o ingresso no setor público a partir dos próximos concursos, consegue economizar 300 bilhões de reais nos próximos 10 anos. É quase metade do que a gente economizou com a reforma da Previdência. Então, vale a pena investir nisso.
nisso, mas não vale fazer coisa que só vale para os novos servidores. Você precisa também atuar em algumas coisas que são percebidas como direito adquirido, mas que na verdade são só expectativa de direito. Tentei me meter a falar juridiquês aqui, o Marcelo e o João Vitor vão me matar. Bom, tudo isso para a gente não precisa gastar mais, a gente precisa gastar melhor. Né? A gente precisa ter programas de avaliação de gasto público, de programas de custo-benefício, a gente precisa ser mais profissional na gestão do dinheiro público, porque ele hoje é escasso. Na questão de reforma tributária, eu poderia ficar horas falando disso. O João Vitor já adiantou algumas coisas, né? Mas eu queria trazer alguns dados para vocês, alguns gráficos que podem surpreender vocês ou não, porque vocês estão na linha de frente, vocês também sentem tudo isso na pele, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que o atalho é aumentar tributos, e o João Vitor não chamou de esdrúxulo, mas eu vou chamar de esdrúxulo, a ideia zumbi que a gente tem no Brasil, que é TRTT aumenta, cria CPMF. Né? Esse retorno à CPMF é uma das coisas mais esdrúxulas do ponto de vista econômico que eu, como economista, poderia avaliar. Por quê? O retorno da CPMF é o retorno de um imposto que é em cascata, ele incide sim sobre quem não tem conta bancária através da transmissão desse efeito em cascata que vai para os preços e pesa mais para o mais pobre do que para o mais rico, e é extremamente distorcido, ele incentiva a criação de estruturas de empresas que uma alimenta a outra para você não ter pagamento de caixa, incentiva a lavagem de dinheiro, porque você vai sair vai passar a ter dinheiro público na mão, em vez de fazer transação bancária, incentiva a desbancarização. Pense em tudo de ruim, é tudo de ruim. A CPMF, a única vantagem que ela tem é que ela é fácil de arrecadar, né? Mas também, assim, fácil de arrecadar se as pessoas não arranjarem um jeitinho, que a gente sempre é bom de fazer, né? Pois bem, já que eu abri meu coração aqui sobre CPMF, vamos falar do outro problema. O problema no Brasil é que, se você colocar aqui, como está no primeiro gráfico, duas dimensões do nosso sistema tributário que assustam. Uma é a carga tributária. E a outra é a complexidade tributária. Então, no relatório do Banco Mundial, Doing Business, eles fazem um levantamento, uma comparação entre os países sobre complexidade tributária, medido pelo tempo que uma empresa média leva, em média, para pagar os 3 principais impostos. Não é o quanto da receita em número de horas gasta com imposto. É quanto tempo os funcionários ficam lá preenchendo papelada, fazendo conta, submete, manda o arquivo, volta o arquivo, vai para o CARF, vem o fiscal, etc, etc. É o tempo de compliance. E aí o que vocês veem no gráfico é que, embora o Brasil já tenha melhorado bastante, porque eram 2.000 horas por ano, a gente ainda é o líder infeliz desse ranking, com mais de 1.500 horas por ano. Né? E isso é super complexo e não é uma carga tributária baixa, porque vocês veem aqui que a gente está com uma carga, esse aqui não é exatamente a carga tributária no Brasil é 34% do PIB, mas aqui os impostos sobre a empresa, como porcentagem do lucro da empresa naquele ano pesquisado, representavam algo como 60% do PIB. Claro, do PIB não, né? Desse lucro. Claro que sempre pode ser pior na Argentina, que essa bolinha aqui em cima era mais do que o lucro da empresa do ano, o imposto consumia mais que o lucro. Pode acontecer esses esdrúxulices, né? Mas no caso do Brasil, a gente tem uma carga alta e muito complexa, né? E para além disso, a distribuição da carga tributária no Brasil, ela é muito peculiar, ela é cheia de jabuticaba, né? Sem nenhuma ofensa à frutinha, mas coisas que só existem no Brasil, em geral, não são coisas lá, destaques positivos no mundo, né? Uma das coisas, por exemplo, eu peguei aqui alguns países, uma base de dados do OCDE, que tem dados ótimos, né? Eu peguei só países que têm carga tributária parecida com a do Brasil, alguma coisa em torno desses 34% do PIB, inclusive a média do OCDE. E aí o que a gente vê é que, em relação aos outros países, a gente tributa muito menos lucro e renda, tributa muito mais bens e serviços. Por que isso é um problema? Porque lucro e renda é o melhor instrumento que a sociedade tem para fazer o que a gente chama de imposto progressivo, de maneira que você está olhando lá o quanto que a pessoa ganha, você tem plena capacidade de cobrar mais
de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, né? Não deveria ser difícil, você está observando ali a base de arrecadação. Enquanto que quando você faz um imposto sobre bens e serviços, e existem desenhos diferentes, o nosso desenho é particularmente ruim, porque ele é muito complexo, né? Mas o fato é que o imposto sobre bens e serviços, ele tende a ser regressivo, porque, afinal de contas, o quanto que tem de imposto embutido numa barra de chocolate que é comprada por alguém que é pobre ou por alguém que é rico, é a mesma coisa em reais para os dois e representa muito mais da renda de quem é pobre do que de quem é rico. Portanto, ele tende a ser um imposto regressivo. Então, o Brasil precisa mudar essa composição. Não é uma questão mais de aumentar a carga tributária, é uma questão de redistribuir essa carga tributária. E a grande candidata é que a gente aumente a tributação sobre lucro e renda. Né? Notem que aqui lucro e renda junto já tira um pouco da crítica que o João Vitor falou, mas é que é verdade o que ele falou, da questão de que a gente, por exemplo, isenta dividendos, mas cobra muito imposto de renda de empresa. É verdade, mas mesmo considerando isso, a gente tributa menos com o combo renda e lucro do que tributam os outros países, tá? De mesma carga tributária que a gente. Pois bem, aqui eu trago um gráfico que eu acho que é um dos gráficos mais tristes que eu tenho para apresentar sobre Brasil, né? Que é esse gráfico que é extraído da declaração de imposto de renda da pessoa física, que é um dado que a Secretaria de Receita Federal disponibiliza. Ela disponibiliza o total, né, de arrecadação e de renda e de deduções, etc., por faixa de renda. E aí eu montei algumas estatísticas aqui. É claro que tem várias coisas aqui que são estimativas, não são muito sofisticadas, mas é que elas são bastante eloquentes, né? Então, esqueçam por um momento essas barrinhas brancas e as barrinhas pontilhada e rachurada, tá? Olha só para a barrinha amarela. Essa é a escala, a evolução da carga média de tributos como porcentagem do total de renda por faixa de renda. Vou ler para vocês o que isso significa. De modo muito correto, quem ganha até 3 salários mínimos no Brasil não é rico, né? Nem de longe, isso daí tá metade mais pobre da população, só contando os que declaram imposto de renda, né? Na verdade, tem muito mais gente ainda que ganha menos do que isso, mas é informal. Pois bem, essa primeira metade da população que declara imposto de renda não paga imposto de renda. Ela pode até pagar na fonte, mas depois, na declaração de ajuste em abril, ela tem a restituição completa, né? A alíquota efetiva dela é praticamente zero. Né? Começa a pagar imposto de renda quem ganha de 3 salários mínimos para mais por mês. E aí vai aumentando a alíquota média conforme o tempo, conforme você vai avançando, até que chega num máximo em que quem mais paga imposto de renda no Brasil é quem ganha entre 30 e 40 salários mínimos por mês. 30 a 40 mil reais de maneira aproximada. Dali para frente, despenca a alíquota média paga por faixa de renda, até o ponto em que a gente chega de que quem ganha mais de 320 mil reais por mês, mais de 320 mil reais, não é no ano, é no mês, paga uma alíquota efetiva mais baixa do que quem ganha 5 mil reais por mês e só um pouco mais alta de quem ganha 3 mil reais por mês. Então, assim, tem várias coisas para considerar, falar, mas também eu tenho que pagar escola para o meu filho, mas também eu preciso de segurança privada, mas também. É verdade, né? Mas as pessoas que ganham 3 mil reais por mês, elas também vivem no mesmo Brasil que você. Então, é um gráfico revoltante. Mostra que a gente tem progressividade só até a página 2, só até a classe média. Classe média rica, né? Mas o rico de verdade no Brasil não paga. E não paga por quê? Porque tem a isenção de renda de dividendos, seja pelos dividendos pagos por ações, seja o dividendo pago através de empresas, né? E qual que é o busilis aqui da história? É que no Brasil a gente tem uma coisa chamada pejotização. Acontece a pejotização porque a carga de impostos sobre a folha de pagamento é gigantesca. Então você tem um estímulo para fazer a pejotização. Mas na hora que você vai para a pejotização, aquela empresa formada por uma pessoa
paga uma alíquota média de imposto de 1,9%, em vez de a alíquota de 27,5% que a pessoa física pagaria com aquele mesmo salário. Então, tem uma injustiça aí, o dividendo ser isento, porque o imposto de renda sobre empresas é alto, já é uma jabuticaba. Mas o rendimento de uma pessoa que presta serviço ser isento, sendo que ela não tem aquelas outros gastos de empresa grande, aí é uma coisa que não estou criticando quem faz isso, né? Eu mesma, como quando dava aula, eu tinha uma empresa, né? Não, tá seguindo a regra, mas a regra tá errada. Então tá na hora de fazer essa mudança que o João Vitor falou. E eu acho que ela vai avançar, viu, João Vitor? Porque meio que criou-se já um consenso. É claro que sempre vai ter formas de pressão para evitar que isso seja aprovado, mas criou-se um consenso de que o nosso imposto de renda de pessoa jurídica é muito alto, como vocês podem ver no segundo gráfico, 34%, como mencionou o João Vitor. No Paraguai é 10%, é nosso vizinho, né? No Uruguai é 20%, no Japão é 30%, enfim, a gente tá mais, a gente só não está tão alto quanto Congo, Malta e Índia. Não é exatamente benchmark de ninguém, né? Então, vale a pena a gente reduzir o imposto sobre pessoa jurídica e passar a tributar o dividendo, porque você, sem mudar o incentivo para a empresa, né? Sem mudar a carga tributária dos sócios da empresa, você tira uma das injustiças tributárias que existem, que é que quem ganha mais, como pessoa física pejotizada, acaba pagando menos imposto, tá? Veja, eu tenho no coração todos os argumentos, inclusive, né, eu gosto de deduções, aliás, até esse outro ponto que eu queria falar aqui. Também tem uma coisa que o Guedes está falando em tirar, que são as deduções por saúde, educação. Ele cometeu uma barbeiragem recentemente, falou de tirar a dedução simplificada. É o contrário, deveria tirar a educação e saúde, não a simplificada. Mas não é o que vai fazer diferença na arrecadação. O que vai fazer diferença na arrecadação e na progressividade é a tributação dos dividendos mesmo, tá? Bom, então, acho que essa é a primeira coisa que tem que pensar, né? Essa mudança do reduz IRPJ e CSLL e aumenta a tributação de dividendos. A outra, como o João Vitor bem lembrou, essa questão do ITCMD. Na literatura econômica, tem muito argumento de que você não deveria tributar tanto Você pode tributar a transmissão, embora quando você falou de PGBL, João Vitor, eu falei, meu Deus do céu, que sentido que faz isso, né? Mas faz sentido, eu acho que como as finanças estaduais estão muito ruins, todo mundo deveria se preparar para a alíquota máxima, né? E a outra coisa que tem que fazer no Brasil é diminuir os chamados gastos tributários, que são aqueles subsídios que existem, que são subsídios indiretos, né? Você deixa de cobrar um imposto sobre determinadas circunstâncias. Eu ia trazer um gráfico aqui, mas a apresentação ia ficar gigantesca, ela já está grande. Mas, por exemplo, tem R$1 bilhão por ano que a gente deixa de arrecadar porque LCI, LCA, CRI, CRA e debenture é isenta de imposto de renda. Fazia muito sentido quando a Selic era 14,25%. Faz sentido quando a Selic é 2%? O juro é baixo para todo mundo, né? Não precisa mais desse benefício tributário. Tem mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais por ano, que são o quanto o governo abre mão de IPI nos carros para pessoas com deficiência física, né? O problema não é a regra, o problema é o abuso, né? O fato de que ficou muito amplo. Todo mundo conhece o caso de alguém que tem um carro, enfim, está usando a regra, mas o fato é que hoje é um tamanho de abrir mão de receita quando a receita é escassa, né, que não faz sentido. Então, é um dos suspeitos, né, do usual suspects que pode acabar gerando mais arrecadação. Um outro, mas esse eu acho que não é para os próximos 2 ou 3 anos, né? Mas se a gente consegue avançar nessa tributação, né, do IBS, que é um tributo muito mais simplificado, um regime muito mais simplificado, que unifica PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eu acho que no médio e longo prazo, 2 coisas vão acabar desaparecendo, se prevalece a lógica econômica. Uma é a Zona Franca de Manaus, e que representa abre-se mão de 74 bilhões, não, desculpa,
23 bilhões, se não me engano, de reais por ano em impostos que não são cobrados na Zona Franca de Manaus. E agora eu vou deixar todo mundo chateado aqui nesse webinar. O Simples abre-se mão de 74 bilhões de reais por causa do Simples, porque no final das contas o Simples não é só uma tributação mais simples, ela também é uma tributação menor. Se ficar simples para todo mundo, ao longo do tempo, provavelmente esses regimes vão desaparecer. Mas não acho que é coisa para essa década, né? Eu acho que é uma coisa que demora um pouco mais, né? As escolhas que a gente fizer sobre qual tipo de tributação a gente vai ter, se a gente vai aumentar gasto, no que a gente vai gastar, se o setor privado vai ser chamado a investir, se vai abrir a economia, se vai investir em educação, etc., vão definir o nosso lugar no mundo, não só no ano de 2021, 2022, mas principalmente no médio e no longo prazo. Então, aqui eu trouxe para vocês um exercício de crescimento potencial que eu fiz olhando para 2050, considerando como é que vai evoluir a nossa demografia, alguns cenários relativamente otimistas porque vai acontecer com o nível de investimento no Brasil, o que vai acontecer com o ajuste fiscal no Brasil, eu estou assumindo que tem um ajuste fiscal, que vai ter algum ganho de produtividade, e mesmo assim, o máximo que a gente consegue crescer aí nos próximos 30 anos é alguma coisa como 2% ao ano, o que é mais do que o que a gente teve na última década, mas não é suficiente para aumentar a renda per capita e trazer prosperidade para todo mundo. Se a gente quiser fazer com que o Brasil seja não só o país do futuro, mas o país do presente, a gente precisa avançar nessa outra agenda de reformas, mas aí não é só fazer o mínimo eu já estou supondo que vai fazer, é fazer mais, é ser mais ousado, é ser mais agressivo. Do jeito que está, com esse meu cenário básico, a gente vai perder muito em crescimento para economias que são um tanto mais pobres do que a gente, mas que a gente não teria que perder para elas. É óbvio que Bangladesh, né, das 38 economias que a Bloomberg Economics cobre, a Bangladesh, que é pobre e tem toda uma questão demográfica a favor, tende a crescer mais, né? Mas a gente vai perder o lugar, por exemplo, para a Índia. A Índia vai crescer muito mais do que o Brasil. Ela está aqui entre o segundo país que mais cresce. A gente vai ficar encostado ali num nível de crescimento de países como a Austrália, como Suécia, que já são ricos. A gente vai ficar parado na renda média. Então, por isso que essa agenda de reformas deveria ser uma agenda de todo mundo que quer um crescimento, que é prosperidade com inclusão e sustentabilidade, olhando para frente, né? Então, resumindo, aumentar gasto público é a resposta simples e errada para o pós-pandemia. Né? Acho que se a gente abre mão de fazer as reformas agora, acho que agora, o tempo para fazer a reforma é agora. A gente tem que plantar as coisas, a semente do futuro agora, porque se a gente tivesse plantado há 25 anos atrás, agora a gente estava colhendo um outro tipo de crescimento. A qualidade do ajuste fiscal pós-pandemia, se ele vai ser baseado em imposto, em que tipo de imposto, ou em corte de gasto, corte de que tipo de gasto, vai determinar a qualidade do crescimento nos anos à frente. Adriana, torço para que a gente tenha mais progressividade tributária, que a gente tenha mais racionalidade tributária e que se a gente tiver que privilegiar algum gasto público, que o seja a da transferência de renda para quem é mais pobre e do investimento em infraestrutura, caso haja espaço para isso, onde o setor privado não conseguir dar conta, né? Quanto mais a gente se afasta dessa agenda de reformas, mais longe a gente fica desse crescimento robusto, sustentável e inclusive, que não é o que eu quero, é o que todo mundo quer. Né? Então, a gente tem que torcer para isso. E antes de eu passar de novo a palavra agora para o Marcelo, eu queria só deixar o recado aqui, que daqui a pouco vocês vão receber o link do nosso guia de gestão de Family Office, que a gente fez, a Bloomberg fez em parceria com a Elio Batista, e tem muitas informações que podem ser do interesse de vocês, tá bom? Então, passo a palavra agora para o Marcelo. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Adriana e João, pelas palavras. Isso, inevitavelmente, me lembra essa piada que é um clichê no meio jurídico, né, de que nós temos duas certezas, né? Uma é a de pagar impostos e a outra é da morte, o que foi potencializado com essa situação de pandemia que nós estamos. O que, para quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, como eu e como João, é até um alento, porque esse tema sempre esteve na cabeça das pessoas, mas sempre deixado para segundo, terceiro plano, em detrimento das urgências e dos leões que são
assassinados dia a dia. E agora, com o elemento pandemia, as pessoas ficaram mais sensíveis à importância de planejar. E como planejar? E eu só, antes de explicar como planejar, eu queria dizer que quem tiver perguntas pode usar o chat, pode usar o Q&A, e a gente vai deixar um espaço para responder essas perguntas ao final. Bom, eu acho que antes de responder o como, o planejamento, ele, mais do que uma transferência de riqueza ou de patrimônio, ele constitui a necessidade de você estruturar e organizar o seu patrimônio de forma a transferir para o seu filho, para os seus herdeiros, para a geração seguinte, valores que são intrínsecos e caros a você. Ou seja, mais do que você enxergar os seus herdeiros como consumidores desse patrimônio, será que você não quer incutir neles a responsabilidade pelo recebimento de um patrimônio? E, obviamente, quanto maior o patrimônio, maior essa responsabilidade. E, junto com essa responsabilidade, você transfere os valores que levaram você a construir esse patrimônio, que levaram o seu pai, que levaram os seus avós, que levaram a sua mãe a construir esse patrimônio. Quer dizer, responsabilidade social, ou autonomia e independência, ou empreendedorismo. Então, o planejamento é um conjunto de todas esses conceitos que se começa desde uma conversa para uma criança, falando de como a empresa foi formada, das dificuldades que foram enfrentadas e superadas, até você olhar para o seu patrimônio e estruturá-lo para uma manutenção, seja para uma eventual venda, seja para uma ganho de eficiência tributária, que é fundamental, porque nós estamos num país que temos uma volatilidade legislativa em relação a tributos e sabemos que isso vai se acentuar com a pandemia e até pela exposição da Adriana, e você olhar para as ferramentas que o direito fornece para se fazer um planejamento patrimonial que precede o planejamento sucessório. Então, a pessoa que vai se casar e celebra um pacto antinupcial e pensa como esse pacto antinupcial vai ser redigido, ela já está fazendo um planejamento patrimonial que também terá um efeito de planejamento sucessório. A pessoa que se vê num relacionamento que pode estar em uma união estável, e que certamente, se ela acha que está, ela está numa união estável, e a união estável no Brasil, usando o termo adotado pelos economistas, é uma jabuticaba, porque em nenhum outro lugar do mundo a união estável surte os efeitos patrimoniais que ela surte no Brasil. Então, você tem que saber o que você precisa fazer para poder eleger um regime de bens adequado àquela união estável. Se você tem 20 anos, dificilmente isso terá alguma importância. Agora, se você já formou um patrimônio ou herdou um patrimônio, ou você já tem uma idade que você é viúvo, você é divorciado, e que você vai envolver descendentes e questões familiares, se uma partilha por uma dissolução de uma união estável pode acarretar transferência de participações societárias para pessoas que não têm nada a ver com a empresa familiar, então é uma responsabilidade que você tem pensar no contrato de união estável. Se você ainda não está em união estável, você tem que saber que você pode assinar um contrato de namoro. O contrato de namoro não é uma ferramenta existente no nosso direito, mas ele tem sido cada vez mais aceito pelos tribunais quando a situação, de fato, efetivamente é de namoro e não de união estável, e, portanto, não existe a intenção daquele casal de constituir uma família, e isso pode ficar ainda mais claro e evidente através da assinatura de um contrato de namoro. E também, digamos, é uma contradição e uma jabuticaba em si, né? O contrato de namoro, porém, aqui no Brasil, a gente tem feito
com bastante sucesso em disputas judiciais que visariam o reconhecimento de uma união estável. Além disso, a doação em vida, né? Falando dos projetos de TCMD, falando do projeto de tributação de dividendos. A doação em vida, muitas pessoas físicas e famílias que nos procuram, nossos clientes, já pensam nisso há muito tempo. Agora, com a pandemia e com esses projetos de lei, existe um gatilho automático. Puxa, então agora eu preciso fazer. De fato, você poder aproveitar uma alíquota antes dela dobrar, uma base de cálculo, antes dela ser modificada, que pode ter um efeito muito mais oneroso do ponto de vista fiscal do ITCMD, sem dúvida, é um estímulo muito importante para se pensar num planejamento sucessório, numa doação em vida. Mas também não deve ser o único, porque a doação ele é um ato irreversível e, uma vez ela feita, ela não tem volta, a não ser que o donatário ou os donatários concordem em reverter este bem ao doador original. No entanto, nós temos o instrumento do usufruto. O usufruto é muito assim, importante de estar na mente de todas as pessoas, porque você retém os dividendos, você retém os rendimentos financeiros, você retém o pagamento da locação sobre imóvel, e você retém direito político, direito de voto. Então, isso realmente é uma ferramenta que eu recomendo às pessoas que façam uso e que, quando existe o casal, o usufruto pode se unificar no cônjuge ou no companheiro sobrevivente na união estável, pode-se fazer estruturas em que você tenha outros membros da família que também, a quem seja instituído ou reservado usufruto, que podem sucessivamente ser beneficiados com esse usufruto antes de ele se unir com a nua propriedade e formar a plena propriedade do bem novamente em nome daquele que o recebeu. E neste âmbito de uma doação, é inegável que é muito importante você ter uma governança corporativa, uma governança familiar em grupos familiares que tenham sociedades operacionais embaixo, que tenham imóveis, que tenham operações. Por quê? Porque a governança corporativa, que aqui no Brasil a gente consegue estabelecer por meio de um acordo de acionistas, de um acordo de cotistas, ela vai nortear as conversas, discussões e o alcance de uma decisão em situações que a gente não consegue prever hoje e em situações que nós conseguimos prever hoje. Então, aqueles grupos que tinham uma governança, regras, puderam mais rapidamente chegar a uma decisão emergencial neste momento de pandemia sobre que despesas cortar, que investimentos serem desacelerados, que reorganizações serem feitas. E isso evita que a família entre em conflito, que você tenha uma administração formada por familiares, por não familiares, que tenha um estímulo que possa reter profissionais que não sejam da família, com uma perspectiva de crescimento naquele grupo. Então, isso tudo é uma discussão muito fértil para que a família se estruture e possa alcançar novas metas ao longo dos anos, ao invés de enveredar por disputas ou por desavenças. E dar uma estabilidade societária também para o grupo familiar, no sentido de estabelecer compra e venda de ações, direitos de opção de compra, opção de venda, direito de preferência, atraindo, inclusive, com mais valor, investidores estratégicos ou fundos de private equity que queiram investir em algum negócio no Brasil. Como disse a Adriana, num momento de juros baixos, quer dizer, e como também disse o João Vitor, investimentos acabam sendo olhados para a equity, para participações reais, uma vez que a renda fixa só faz com que a pessoa perda o poder de compra no decorrer do tempo.
Além disso, a gente tem, obviamente, o testamento como uma ferramenta simples, mas muito eficiente para destinar patrimônio para determinados herdeiros, para gravar incomunicabilidade em determinados bens. Às vezes, só uma cláusula de incomunicabilidade, ela é, por si só, uma ferramenta muito importante de planejamento patrimonial e sucessório. Nós temos o instrumento de curatela, agora com a longevidade das pessoas físicas, em que se mira como idade-alvo a idade de 100 anos, não é absurdo se pensar que muitas pessoas vão ficar incapazes no decorrer da sua vida, seja temporariamente, seja definitivamente. E quem vai ser o curador e quem vai cuidar do bem-estar e do patrimônio e votar em nome dessa pessoa em questões societárias com poder de voto das ações. Se nada for feito, o Código Civil estabelece que será o companheiro ou cônjuge ou companheiro, ou, se vivos, pai ou mãe, ou o filho que tiver melhores condições. No entanto, a pessoa pode escolher quem ela melhor acha que possa administrar o seu patrimônio no momento de incapacidade. Então, isso é muito interessante que a pessoa também pense, porque isso é uma forma de planejamento patrimonial para si e sucessório para a sua família. Enfim, eu acho que são muitos. As ferramentas legais, elas são subutilizadas porque as pessoas deixam isso para um segundo plano. Mas eu fico feliz de ver que as pessoas estão nos buscando com maior curiosidade e com maior determinação de concretizar esse tipo de planejamento desde já. E, para finalizar, eu acho que, obviamente, depois de ouvir a Adriana, depois de ouvir o João Vitor, eu acho que todos nós temos que buscar uma educação financeira, né, para saber falar com os nossos gestores, com o pessoal de private, de banco, porque são poucas as pessoas que têm uma educação que seja suficiente para elas poderem ajudar os gestores a direcionar os seus investimentos financeiros de uma forma adequada ao seu perfil e aos seus objetivos. Então, eu acho que esse é um tema fascinante, eu poderia ficar falando até às 6 horas da tarde, mas nós vamos respeitar esse horário, e quem puder ficar, eu sugiro que o João Vitor leia as perguntas para que direcione para as pessoas mais adequadas. Você já está vendo o chat, João? Olha, Marcelo, o chat aqui está bem agitado, né? Estava bem, né, com muitos debates, mas não tem nenhuma pergunta, digamos assim, específica aqui, né? Acho que a Adriana interagiu um pouco, eu interagi um pouco, talvez seja o caso de, como você bem colocou, né? Na medida em que as pessoas têm alguma dúvida e consigam ficar um pouco mais, a gente pode manter aqui uns 5 minutos. Alguém tem alguma questão? Quer colocar alguma questão aqui para a Adriana? O tema dela é fascinante, né? O nosso também a gente adora, né, Marcelo? Mas é um tema que causa angústia, né? Assim, por mais que economista erre tanto quanto previsão do tempo, né, meteorologista, o fato é que pelo menos o nosso chute é educado, né? No momento que está todo mundo cheio de incerteza, alguma opinião a gente tem. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Adriana? Eu fui para alguns eventos econômicos desde novembro, outubro do ano passado, né? Então, o Brasil ainda era o país em 2020 ia ser o ano do Brasil, né? E aquele PIB de quanto, Adriana? 4%, 5%? Tinha gente que estava com PIB de 4%, eu não estava com 2%, mas 2% 2%. agora, nossa senhora, o que a gente não daria para um crescimento de 2%? Mas eu já fiz coisa pior, viu, João? Eu lembro que tem sempre causos, né, de economistas. Eu lembro que eu estava fazendo uma palestra para empresários
num determinado dia, e aí naquela manhã eu falei, olha, a recuperação começou, agora, o futuro começou, estamos prestes a entrar nessa agenda de reformas maravilhosa. O dia, 17 de maio de 2017, de noite teve a fita do JBS, mudou tudo, né? Então, às vezes é uma questão de 12 horas, faz uma diferença enorme para o cenário econômico. Só para lembrar, talvez algumas perguntas que as pessoas tenham em mente tenham tido vergonha de perguntar, então eu já vou fazer o Frequently Asked Questions aqui de economia. Primeiro, o cenário que quanto que você espera de crescimento da economia? Ah, apareceu. Quanto que você espera de crescimento da economia esse ano e ano que vem? Esse ano, queda de 5,1%. O FMI, Silvio, acabou de revisar a projeção deles para menos 5,8%. Eles estavam com menos 9%, né? Mas agora eles estão com menos 5,8%. Eu estou um pouquinho mais otimista, de menos 5,1%. E para o ano que vem eu tenho crescimento de 3,1%, mas antes de vocês acharem que isso é um pibão, vamos lembrar, é um crescimento de 3,1% sobre uma base que encolheu 5,1%. Então, não é lá essas coisas, tá? E principalmente porque no meu cenário, porque eu estou desenhando de propósito o cenário, assumindo que o teto de gastos vai ser respeitado, né? Se eu assumo que o teto de gastos vai ser respeitado, por um lado eu tenho a autorização para projetar a Selic em 2% até o final do ano que vem. Por outro lado, eu tenho a obrigação de incorporar a perspectiva de que o auxílio emergencial termina mais cedo do que a recuperação do mercado de trabalho. Logo, vai ter um crescimento mais lento no começo do ano que vem. É mais ou menos essa a ideia. Então, essa daí é a top 1 das perguntas para economistas. Top 2 das perguntas para economistas. Teu cenário está incluindo uma segunda onda de pandemia? Não, porque desgraça pouco é bobagem. Chega, né? Então, se eu for incluir todos os riscos aqui, acabou, né? Mas o fato é o seguinte, o risco de uma segunda onda para o Brasil é que você, em vez de ter essa recuperação de final de ano, vamos supor que amanhã ou semana que vem, né? A gente está vendo que alguns sistemas de ensino estão voltando as crianças para a escola. A gente sabe que quando as crianças voltam para a escola, e principalmente quando os bares abrem, né? Quando você passa a não ter mais a restrição de distanciamento social em ambientes fechados e pequenos, isso é mais importante do que praia, tá? Mas nesses cenários, todos os outros países experimentaram um aumento do contágio. Então, se a gente tiver uma segunda onda, eu nem sei se eu chamo de segunda onda, porque a gente nunca deixou de ter a primeira. Vamos lembrar, em respeito a todo mundo que está perdendo a vida com isso, que a gente ainda tem uma média de 600 mortes por dia por causa de uma doença que a gente não dá para evitar 100%, mas que, enfim, né? A gente sabe que não tem vacina. Né? A outra coisa de economia. O que acontece? Ninguém perguntou isso. Nossa Senhora, vocês não são curiosos mesmos, né? O que acontece com a eleição do Trump nos Estados Unidos? E se o Trump perder a eleição, né? Difícil de dizer a essa altura. Em primeiro lugar, o cenário mais provável hoje parece ser, de acordo com os sites estatísticos, que também erram pra caramba, né? Mas, enfim, de acordo com as pesquisas, com a melhor informação que a gente tem hoje, parece ser mais provável que o Joe Biden vai ganhar tanto no voto popular como no colégio eleitoral e que os democratas vão ganhar a Câmara, que eles já têm, e vão ganhar controle do Senado. Isso não é a mesma probabilidade do Joe Biden ganhar, mas é uma probabilidade maior que 50%, portanto, é cenário base com o que a gente sabe hoje, e lembrando que pesquisas também erram. Mas neste cenário, o que provavelmente acontece é que um presidente democrata, provavelmente vai aumentar muito o gasto público nos Estados Unidos, e de fato eles estão precisando de mais gasto público, porque eles imprimem dólar e todo mundo quer dólar. Então, se eles quiserem se financiar com a maquininha de imprimir moeda, vai em frente, porque eles imprimem dólar, né? Todo mundo vai querer. Agora, no caso de você ter qualquer combinação diferente disso, é difícil da gente prever, porque acho que talvez a pior combinação seria você ter a Câmara e o Senado em mãos diferentes, porque vai travar o plano de recuperação de distribuição de apoio emergencial, que qualquer um dos dois presidentes possa vir a ter, né? Então, acho que, como que isso afeta o Brasil? O Trump é mais amigo do Bolsonaro do que o Biden seria.
o Trump ser amigo do Bolsonaro rendeu nada para a gente nos últimos 2 anos. Então, não é uma questão de que é vantagem se o Trump ganha a eleição. A questão é que se o Biden ganha a eleição, é a probabilidade da gente ter a política da cenoura e carrot and stick, não sei como eu traduzo o stick aqui no caso, mas vocês entenderam, né? Então, a cenoura, o Biden já disse no debate eleitoral, aquele debate horroroso, né? Não sei se vocês viram, eu assisti, tristíssimo. Mas ele falou que ele oferece, que ele vai trabalhar com outros países para criar um fundo de 20 bilhões de dólares, não ficou claro se é anual ou se é o tamanho do fundo, para recompensar o Brasil para parar o desmatamento. Por outro lado, se a gente não fizer nada, a gente tem sanção comercial. E o Trump não faria tanto isso, embora também não tenha ajudado a gente comercialmente, mas o Biden tem o constituency dele exigiria que ele fosse por esse caminho. Então, se o Biden ganha, o risco da gente ter sanções comerciais, ter algum tipo de punição pelo nosso descaso com o meio ambiente, aumenta. Previsão de inflação para 2020 e 2021. 2020 está aí na casa de uns... Olha, eu não vou te dizer o número exato, eu sei que esse ano provavelmente alguma coisa entre 2,5% e 3%, 2021 alguma coisa entre 3% e 3,5%. Nos dois casos fica abaixo do centro da meta. Por quê? Porque, de um lado, você tem preço de alimento disparando por causa do câmbio, né? Por causa do aumento de preço de commodity, que recuperou, e do outro, você tem deflação de serviços. Até a gente vai ter o dado do IPCA essa semana, de setembro, mas nos 4 meses até agosto, preço de serviço caiu, a gente teve deflação. Então, isso é um resultado do fato daquela ociosidade que estava lá no meu primeiro slide, tá? Então, enquanto a gente estiver correndo abaixo da nossa capacidade, e a gente vai continuar correndo abaixo da capacidade, no mínimo por mais 2 anos, possivelmente por muito mais do que isso, a gente tem desinflação de serviço, e aí vai depender se a inflação vai estourar ou não vai estourar. Na minha opinião, depende de, número 1, se o câmbio dispara, número 2, se a gente abandona a responsabilidade fiscal. Aí desancora a expectativa, aí, meus caros, o céu é o limite. A outra pergunta, eu acho que é para o João Vitor, né? É possível tributar... Mas tem uma para você aqui, Adriana, no Q&A, né? O que é pior para o investidor brasileiro, inflação ou desvalorização do real? As duas coisas andam de mão dada, né? Porque... Por que a gente pega tanto? Por que a gente olha para a desvalorização do real como um valor em si mesmo, né? Por que é indesejável que o câmbio ande tanto? Porque câmbio é poder de compra, né? Para a gente, né, que está numa faixa de renda mais elevada da população, a segunda metade, né, da renda sente no produto importado, sente no produto, na viagem para Disney que não vai conseguir fazer, no quanto de planejamento você precisa para comprar um imóvel no exterior ou qualquer coisa do gênero. Mas a camada mais pobre também sente, porque lembra que eu falei dos preços dos bens comercializáveis? Arroz, feijão, carne, batata, tudo isso é comercializável. Então, quanto mais o câmbio anda, mais perda de poder de compra você tem. Isso para o consumidor. Para o investidor, também significa que o seu poder de compra com os seus ativos diminui, né? Então, quem tem uma posição em ações, hoje ela vale muito menos em dólar, se você quiser mandar esse dinheiro para fora, do que valeria no começo do ano, né? Não só porque a bolsa caiu, mas principalmente porque o câmbio andou. Agora, inflação, em tese, você tem como se proteger, porque existem instrumentos que pagam juros reais, né? Estavam muito baixinhos nos últimos tempos, aumentaram agora com esse estresse em relação ao fiscal. Então, você tem a NTNB, quando você fala de renda fixa, você tem as debêntures, tem várias debêntures, inclusive as incentivadas, né? Essas que eu acho que vão acabar perdendo a isenção tributária, mas mesmo as não incentivadas, tem muitos instrumentos que têm juro real. Então, dá para você se proteger. Mas se a gente der aquele passo além, que é, além de ficar irresponsável do ponto de vista fiscal, também ficar opaco, né? Quem garante que a inflação medida pelo IBGE também não vai passar por alguma manipulação? Eu acho isso bem menos provável do que aconteceu, por exemplo, numa Argentina, porque tem muito investidor estrangeiro no Brasil, tem muita gente que calcula a projeção de inflação, muitos institutos como FGV, FIP, que também calculam inflação, mas é uma coisa para se pensar. E existe o chamado imóvel, né? Imóvel e empresas geram
são maneiras de você se proteger da inflação, porque o aluguel vai subir com a inflação e o lucro da empresa, em tese, também sobe com a inflação. O que vai estar menos protegido é o título de renda fixa, né, o título de pré-fixado, ou o título pós-fixado, que com essa Selic de 2%, como eu comentei no começo, destrói poder de compra, principalmente quando você desconta o imposto de renda dela. Perfeito. E tentando endereçar aqui rapidamente a sua questão, Ricardo, não é uma questão tão simples assim, né? O Ricardo pergunta sobre a tributação sobre dividendos, né? Se a gente tem ou teria tal tributação sobre o estoque, né, de lucro acumulado até o 31/12, ou se não, se só passa a valer a tributação sobre dividendos a partir de lucros gerados em 1º de janeiro de 2021, lembrando que o imposto de renda está sujeito à anterioridade anual. Uma vez que haja uma alteração legislativa hoje, né, em 2020, apenas passa a valer em 2021. Essa alteração pode ocorrer em 31/12, como a gente já viu um monte de pacote fiscal, 31/12 é publicada a lei, ela vale a partir de 1º de janeiro. O projeto de lei substitutivo 2015-2019, ele traz a previsão de não tributação do estoque, ou seja, lucros acumulados até o final de 2020 estarão isentos ou estariam isentos de qualquer forma, e os lucros subsequentes que seriam tributados. A gente pode considerar isso como absoluta verdade? Não. Por quê? Primeiro, esse PL pode mudar. E segundo, a Receita Federal já manifestou em outras situações, como a questão da tributação do estoque em fundos de investimento fechado, né? Lembrando que hoje fundos de investimento fechado não está sujeito ao come-cotas, né? E a Receita Federal tentou e vem tentando de tempos em tempos mudar essa sistemática, mas querendo tributar o estoque, ou seja, lucros acumulados até então estariam sujeitos ao come-cotas de acordo com a Receita Federal. Se eu for tentar ver o passado para trilhar o futuro, eu até diria para vocês, olha, existe uma chance grande de a Receita Federal manter, em relação a lucros e dividendos, essa sistemática de não tributar o estoque. Por quê? Porque quando teve a alteração legislativa em 95 para tributar dividendos, o que a Receita Federal, ou o que foi aprovado? Olha, dividendos isentos são os relativos a lucros auferidos a partir de 1º de janeiro de 1996, né? Ou seja, lucros anteriores na distribuição de dividendos estariam sujeitos à tributação de acordo com a legislação anterior. Então, a contrário senso, a gente deveria ter a mesma questão aqui, ou seja, se eu tenho uma tributação sobre o lucro pré-determinada e considerando um cenário de isenção de dividendos, ainda que eu distribua daqui a 5 anos, eu deveria ter esses dividendos isentos. Então, pela lógica, a gente iria nesse cenário. Agora, se eu pegar do ponto de vista estrito de direito tributário, o fato é que o fato gerador da distribuição, da tributação sobre dividendos, é o quê? Ou é efetiva distribuição, ou é no limite, no mínimo ali, a ata societária de deliberação da distribuição, né? Então, caso não haja uma previsão expressa na legislação de não tributação do estoque, a nossa recomendação seria, temos uma lei, foi aprovada, já delibera a distribuição e, de preferência, distribui ainda em 2020, porque a gente não sabe o que a Receita... Quer dizer, a gente sabe o que a Receita Federal geralmente faz, achar pelo em ovo para autuar o contribuinte, então o ideal mesmo é distribuir. Existiriam argumentos com base em segurança jurídica, negócio jurídico perfeito ali, ou pelo menos a previsibilidade daquela minha conduta futura, mas é melhor não bobear e realmente deliberar e distribuir dividendo em 2020. A gente vive num país que a própria Receita Federal cria insegurança jurídica, é fantástico, né? Exato. E só nessa linha, Adriana, e acabando realmente a minha participação, porque já passou muito tempo, eu morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei lá, e a grande verdade é que, assim, aqui no Brasil, o advogado tributarista, ele vive mais de contencioso do que de consultivo, né? Justamente por conta dessas interpretações. É impressionante que nos Estados Unidos não existe contencioso tributário. Não existe. O único contencioso tributário lá é sobre preços de transferência, que é onde a legislação é um pouco mais, né, subjetiva. É mais debatível, Exato, é sujeito a debate. No resto, eu tenho a legislação, a lei, e eu tenho diversas interpretações do IRS
mas as interpretações, que são as ienes deles lá, elas sempre estão sujeitas a debate público, discussão com professores, com acadêmicos, com profissionais, para chegar naquilo que faz sentido que a lei seja, né? E por isso não tem debate depois. Realidade totalmente diferente da nossa. Só para complementar essa resposta dos dividendos, como o João colocou, o ideal seria ter a ata que declare os dividendos em 2020 e, se possível, a distribuição em 2020, atendendo o que fala o artigo 205 da Lei das SA, que estabelece que dividendos declarados num exercício devem ser distribuídos até o final daquele exercício social. Então, isso faria com que se atendesse, inclusive, a lei societária. Bem, eu acho que a gente teve quase 2 horas de debate sobre esse tema, que ainda tem muito a ser explorado para as pessoas físicas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, mas, como a Adriana mencionou, vocês vão receber um guia que foi feito neste ano pela Bloomberg, em parceria conosco, L.O. Batista Advogados, a respeito de Family Office, que tem muitas informações interessantes, e agradecemos a todos imensamente pela presença, pela participação, e até breve.